Hey, para quem não me conhece, meu nome é Franklin, então seja bem-vindo ao meu canal. E aí, pessoal, sei que faz um bom tempo que eu não faço um vídeo, porém eu quero falar sobre um tema que eu acredito que todos têm comentado nos dias de hoje, certo? Que é a questão da imigração aqui nos Estados Unidos. Então a pergunta que não quer calar, vale a pena viver nos Estados Unidos em 2026? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a quantidade de imigrantes que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Eu peguei algumas pesquisas, eu vou ler aqui os relatórios, eu vou deixar também nos comentários e na descrição do vídeo todos os links, então você pode ir lá e verificar e ver que é realmente uma coisa verdadeira. Mas eu vou ler aqui rapidinho. Então, segundo um relatório recente, a população de imigrantes não autorizados aqui nos Estados Unidos é na faixa aí de 14 milhões de pessoas, isso em 2023. E parte significativa desse total, cerca de 6 milhões de pessoas, de imigrantes, tinham um tipo de proteção temporária contra a deportação. E como muitos sabem, imigrantes legais ou ilegais têm uma vida normal aqui, trabalham, têm sua casa, alguns até ilegais têm a sua própria casa, comprou sua casa. Alguns deles ainda vivem com cidadãos ou até mesmo com outros imigrantes. Mas a pergunta que não quer calar, vale a pena viver em 2026 nos Estados Unidos? Sim, vale a pena, mas existe uma grande diferença entre ser legal e ser ilegal hoje em dia aqui nos Estados Unidos em 2025 e para o ano de 2026 que está chegando, Então a política hoje aqui nos Estados Unidos mudou muito. Desde que o Trump entrou no poder, a deportação em massa realmente começou a acontecer. Era algo que eu não imaginava que iria acontecer, eu pensei que seria somente as notícias mostrando que vai acontecer ou que deixaria de acontecer. Porém, é realmente algo real. Pessoas estão sendo deportadas. Isso realmente é triste, porque sabemos que pessoas ruins foram deportadas, isso é muito bom, pedófilos, criminosos, mas infelizmente pessoas que vieram para cá para ter uma vida boa, poder ter a liberdade financeira e ter uma vida boa, infelizmente foram deportadas. Eu quero trazer 4 pontos muito importantes para as pessoas que estão pensando em viver em 2026 aqui nos Estados Unidos, que são medo, saúde, ansiedade e vida cotidiana em risco. E aqui eu vou trazer mais um pouquinho de dados, relatórios que eu encontrei provando todos esses pontos. Então vou ler algumas informações aqui para vocês. Segundo o levantamento da KFF em 2025, então esse ano, 75% dos imigrantes prováveis sem documentação dizem se preocupar que eles ou familiares sejam detidos ou deportados. Esse medo atingiu também muitos imigrantes legalizados e naturalizados. E eu vou chegar a esse ponto, até mesmo de pessoas que têm documentos e estão com medo de viver aqui nos Estados Unidos em 2025 e até mesmo pelo fato de 2026. Outra pesquisa foi feita com imigrantes, dizendo que 40% deles se sentem menos seguros de viver hoje nos Estados Unidos pela questão imigratória. Já no ponto de saúde, muitas pessoas estão ficando doentes, A gente sabe que quando a gente fica nervoso, quando a gente fica ansioso, isso realmente ataca a nossa cabeça e ataca o nosso corpo, o nosso sistema nervoso. Então, também existe uma pesquisa que muitos relatam aumentos de estresse, ansiedade, problemas de sono ou alimentação e pior, em condições crônicas. Então, tudo isso é uma pesquisa comprovado e tá aí nas notícias. Então aqui existe outra pesquisa em questão de o aumento de repressão no risco de deportação e o impacto em comunidades. E toda essa pesquisa fala aqui que tanto quanto legais e ilegais existem a possibilidade de ser deportados. E isso está gerando muito medo na comunidade brasileira e até mesmo de outros países, outros imigrantes e até mesmo latina. Uma grande diferença que não existia antes e agora tem é que antes a polícia, o law enforcement, ele não trabalhava com o ICE. Porém, agora eles trabalham juntos. Então,
a quantidade de pessoas que estão trabalhando para acontecer, né, esse fator de deportação está muito maior do que antes. Isso acaba ajudando no processo, né, do ICE de achar essas pessoas e acabar deportando elas. E a deportação, ela está atingindo até mesmo aquelas pessoas que têm documentação. Eu ouvi recentemente a história de um cara. Ele se casou com uma americana, ele foi viajar para o Brasil. Quando ele voltou, ele foi barrado e ele foi deportado de volta para o Brasil. O que acontece? Ele já tinha o green card dele, mas infelizmente o que aconteceu? Ele tinha um processo na justiça, ao qual ele não compareceu na corte, ele não sabia, e por esse fator de ele ter algo na corte aqui nos Estados Unidos, mesmo tendo documentação, ele foi deportado e infelizmente teve que voltar para o Brasil. Então até pessoas com documentação estão passando por esse processo e estão sendo deportados. Essa deportação em massa também afeta na economia do país e muitas pessoas não concordam, né, com a deportação em massa de até mesmo de ilegais e até mesmo cidadãos pelo fator da economia. Isso é comprovado que deportação de 1,3 milhões de trabalhadores sem documento poderia reduzir no PIB dos Estados Unidos. Isso, né, trazendo aí um problema para a economia do país. Os setores que estão sendo mais atacados aí na questão da economia são agricultura e construção. Então o imigrante ele viveu por muito tempo, né, com essa realidade de conseguir se esconder um pouquinho da lei, ficar de boa, vai trabalhar, volta para casa e tá tudo certo. Mas na realidade isso mudou, né? Existe até um relato, eu vou botar aqui também, no Reddit, é onde pessoas normalmente trocam informações. E que a pessoa até diz que agora o imigrante, muito mais aquele que é ilegal, né, tá vivendo nas sombras. E essa pessoa disse assim: para a maioria, a gente acorda cedo, trabalha, volta para casa, dorme, paga impostos federais, estaduais, mesmo sem poder votar. Mas o medo de ser pego, de ser deportado, pesa todos os dias. E isso é real, tá? Aconteceu semana passada, eu recebi o áudio da pessoa. Ela estava na Home Depot e ela viu distante, né, 3 carros pretos chegando na Home Depot. Policiais saíram e eles começaram a caminhar dentro da Home Depot. Ele vendo longe no carro dele. A polícia acabou pegando 2 pessoas dentro da Home Depot e enfiaram dentro da van, né, e acabaram pegando 2 pessoas dentro da Home Depot. E essas pessoas estavam lá para comprar material para trabalhar, vivendo o dia a dia, como sempre viveu aqui. E compra material, vai trabalhar na construção, mas infelizmente isso aconteceu. E o que está acontecendo muito também é que eles estão pagando pessoas. Se você dedurar, né, uma pessoa que é ilegal, acaba ganhando dinheiro e coisas do tipo, estão pagando muito pessoas desse jeito, que acaba incentivando mais ainda a deportação dos ilegais. Então, qual seria a realidade de viver em 2026 nos Estados Unidos? Para ser sincero, é viver com medo. Jamais vou dizer aqui que você deve vir ou não vir, a decisão é sua, mas é a realidade que está acontecendo aqui nos Estados Unidos em 2025 e o que se espera para 2026. É uma realidade de imigrantes que estão com medo de ser deportados todos os dias, tem medo de fazer coisas que normalmente faziam antes de forma normal e tranquila, sem medo de nada, e agora tem essa preocupação de ser deportado, de às vezes ir comprar um material, às vezes até mesmo no restaurante, ou ser parado pela polícia e ser pedido a documentação e não ter documentação e ser deportado. Então essa é a realidade de viver em 2026 nos Estados Unidos. Vale a pena? Vale, mas é esse o ponto. Vai ter o risco, né? Vai ter esse medo, essa preocupação todos os dias. Então, isso é tudo. Vou deixar todas as informações, vocês podem verificar e tá todas as provas aí. Até mesmo, né, histórias de pessoas que acabaram passando por essa situação. Então, valeu, abraço, até mais.